Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Irmãos, neste tempo em que os templos ainda estão fechados, muitas são as dúvidas sobre o que é uma igreja realmente. Pois sabemos que a igreja nunca fecha. Os templos sim, as construções sim, mas a igreja nunca fecha. E hoje, meus queridos irmãos, à luz da Palavra de Deus, vamos falar sobre este assunto. Meus irmãos, a igreja é a noiva de Cristo, o plano maravilhoso de Deus para levar as boas novas do Evangelho ao mundo. Jesus disse que edificaria a sua igreja e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Queridos, igreja são todas as pessoas em todo o mundo que se converteram a Jesus Cristo e seguem a sua palavra. É como um corpo. Uma igreja é formada por pessoas, não por construções físicas chamadas de templos. Erramos muito, queridos, quando pela força da expressão chamamos os templos de casa de Deus. Pois a própria Bíblia diz claramente em Atos capítulo 7, versículo 48, que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra da verdade. Deus não habita em templos feitos pelas mãos do homem. Vejam bem, as pessoas não se reúnem na igreja. É a igreja que se reúne em algum lugar. As pessoas não se reúnem na igreja. É a igreja que se reúne em algum local, em algum lugar. Vejamos o que diz a Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 27, está escrito que o corpo de Cristo se reúne em vários lugares. Os irmãos depois poderão conferir. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 27, é assim que está escrito: o corpo de Cristo se reúne em vários lugares. E quando se reúne, temos uma congregação. Em Salmos 22, versículo 22, diz assim: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Irmãos, congregar significa agregar com outros membros do corpo. Podemos ver alguns exemplos na Bíblia da palavra igreja sendo usada no plural. Por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículo 2, diz assim: e a todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Nota-se que igrejas, meus irmãos, nesse caso, são os muitos grupos de pessoas reunidas em diferentes localidades da Galácia. Então, igrejas são pessoas, somos nós.
igreja somos nós, cristãos. Irmãos, ser igreja ou fazer parte da igreja é uma ordem de Deus. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, Hebreus, capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. É o que diz a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Se é uma ordem de Deus, não temos o direito de achar que às vezes é importante congregar e às vezes não. Sempre é importante que eu esteja presente nos cultos a Deus. Sempre é importante que eu esteja presente nos cultos a Deus juntamente com outras pessoas. Poucas são as circunstâncias em nossa vida que são empecilho para isso, embora muitos arrumam desculpas esfarrapadas para não irem ao culto. Exemplo, alguém diz assim: hoje não vou ao culto porque tenho de limpar a casa. Outro diz: hoje não vou ao culto porque recebi visitas. E diz também: hoje não vou ao culto porque tenho que ir pescar. E assim vai, meus irmãos. São inúmeras desculpas. E olha, todas desculpas esfarrapadas. É o que a gente ouve nos nossos dias. Sempre há uma desculpa para não ir ao culto. Certa feita, um irmão me disse assim: irmão Joelson, eu não vou ao culto porque eu tenho que descansar. É verdade. Eu não vou ao culto porque neste domingo eu vou ter que descansar pela manhã, vou dormir até mais tarde. Agora perguntamos, por que é tão importante? Deus deixou detalhado o que fazer nos encontros. Observamos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26. Depois os irmãos poderão conferir. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, etc, etc. Faça-se tudo para edificação. Cada um tem o que fazer nos cultos. Cada um tem um compromisso determinado para que se faça nos cultos. Esse é o trabalho de Deus, queridos. Observe que o texto diz: quando vos reunis, e não se vos reunis. Então é uma ordem. Quando vos reunis, nós temos que nos reunir. É a ordem de Deus. Não é se vos reunis. Devemos participar do corpo de Cristo, pois é isso que Deus espera de nós. Irmãos, a igreja, o corpo de Cristo que está espalhado pelo mundo todo, organiza-se na forma de igrejas locais. A igreja local é aquela que se reúne em uma cidade ou localidade específica.
aqui na nossa região, por exemplo. A nossa igreja, por exemplo, Igreja Batista de Surubi. Surubi era o nome do local, o antigo nome do local onde instalou-se a igreja em 21 de junho de 1953. É o local, porque a igreja é a membresia, somos nós, os crentes. A Bíblia traz inúmeros exemplos dessa prática. Igreja em Éfeso, igreja em Tessalônica, igreja em Corinto, etc, etc. Igreja Batista Central de Italva. Italva é o município, é a localidade. Igreja Batista Central de Italva. Não é o prédio, é o local onde a igreja se reúne. Essa é a igreja. Mas, infelizmente, essas pessoas acabaram se dividindo ao longo dos anos por divergências de opinião e doutrinas, criando as mais diversas denominações evangélicas. Hoje, queridos, existem dezenas de milhares de denominações cristãs no Brasil e no mundo. Temos o chamado para sermos um, como Jesus e o Pai são um, para que o mundo creia. Ou seja, todos nós somos a Igreja de Cristo. Amém? E que Deus assim nos abençoe.